porque sempre a gente se diverte muito e aprende muito, tá? Obrigada, viu? Boa noite para todos. Você faz uma prece para a gente? Ou se não, pera um pouquinho. Faz a prece para nós hoje. Pode ser? Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus, pedindo a Ele muita paz, muita serenidade, que possamos abrir nossos corações para receber os ensinamentos dessa noite e colocá-los em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, e espalhar para todos que convivem com a gente. Que possamos voltar para a nossa casa melhores que chegamos. Que assim seja. Bem, caloroso boa noite a todos. E que essa paz continue dando-nos a todos nós tranquilidade, serenidade, e que os bons espíritos me ajudem a dar o recado da noite. Porque senão vai ser um desastre. Bem, depois de vocês terem ouvido a semana passada o Orson, Peter, Carrara, né? Agora vem Paulo Thoma, é muito complicado, né? Bem, o tema que eu trouxe para falar para vocês hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por pobre de espírito, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino de Deus é para esses, para os pobres de espíritos, e não para os orgulhosos. E por pobre de espíritos, nós vamos entender os humildes, bem-aventurados os humildes. Porque só conseguem entrar no reino de Deus aqueles que têm realmente essa virtude, que embeleza todas as outras virtudes. Sem a humildade, nós não temos as outras virtudes. Sem a humildade, nós não sabemos perdoar, levar o desaforo para casa, fazer a caridade. É ela, a humildade, que vem embelezar todas as virtudes. E eu trouxe uma brincadeirinha aqui para começar. Se nós pegarmos do nosso coração um pinguinho, uma sementezinha, está meio alto. Uma semente, aliás, o meu boa noite a todos vocês, encarnados, desencarnados, e aos nós, com vocês também. Lembrar dos nossos queridos amigos que nos assistem também através do vídeo. Bom, então, nós temos aqui a humildade. E temos que cuidar muito para que a gente possa, com essa humildade, ir aumentando, embelezando as nossas virtudes. Então, a gente que dizia assim, por exemplo, como eu não levo um desaforo para casa. Antigamente eu dizia isso. Mas depois eu aprendi que a gente deve levar desaforo para casa. Foi neste instante que a humildade estava começando a brotar em meu coração. E a humildade, diz, o Chico Xavier nos dá essa mensagem através de Emmanuel, que a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal,
ela apenas abençoa. E aí eu comecei a perceber que eu estou longe, muito longe de ser humilde. Até quando eu estava preparando esse tema para falar numa outra casa, eu estava lá conversando com a moça do banco, uma gerente, e eu estava reclamando porque o talão de cheque não chegava. Eu já tinha pedido o talão de cheque, já fazia quase um mês, tal, e o talão de cheque não vinha, eu estava muito bravo lá, e irritado, e reclamando com a moça, tal, né? E ela olhou para mim e falou assim, mas você sabe que eu te conheço das palestras? Caramba, mas que hora, né? Para lembrar, né? E era exatamente no momento em que eu estava lá, naqueles dias lá, estava preparando para falar sobre esse tema, a humildade. Então, veja bem o que é que o Emmanuel diz aqui para nós. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, de julgar, de reprovar, ou tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, eu estou longe de ser essa pessoa humilde. Então, aliás, é muito complicado, porque a humildade, tendo a humildade, a gente não vai se irritar ali no trânsito, no semáforo. Então, se irrita no trânsito, ali no semáforo, nos tráficos, ou então no seio doméstico, aqueles que ainda têm muito orgulho. E com orgulho não dá para entrar no reino dos céus. Por isso que é necessário humildade. Pessoa orgulhosa não vai entrar. Porque a pessoa orgulhosa, com certeza, não teria perdoado, não teria feito as práticas de bondade, de amor, de caridade. Uma pessoa orgulhosa, ela não leva o desaforo para casa. Então, estou longe de ser essa pessoa humilde. E quando ela olhou para mim, falou, sabe que eu te conheço das palestras, né? E eu percebi que eu vou em muitos lugares, aí todo mundo me conhece. Nossa, eu entro numa farmácia, as pessoas... aquele ali é o que faz mágica, tal, né? Até outro dia fui entrar numa loja aí, o sujeito falou, poxa, parabéns, me elogiou lá, por causa das brincadeiras até que eu fiz de mágica, tal, né? De uma palestra que ele tinha assistido há 2 dias atrás, falei, poxa, eu não conhecia o sujeito e já estou aqui, o sujeito me conhece, né? Então, se alguém algum dia quiser falar algum mal de mim, pergunta para mim. Porque eu sei de coisas terríveis a meu respeito. Bom, vocês já sabem do meu passado, né? De jogador de baralho, né? O forrozeiro, nada contra forró. Mas o meu passado, eu entrei na casa espírita vindo daí, desse mundo, não é? E comecei a aprender. E hoje, graças a Deus, ao invés de estar tomando passo, estou aqui falando aqui para vocês, muito embora com conhecimento fraquinho, uma palestrinha muito simples, muito humilde. Então, Jesus foi o ser mais humilde, o ser modelar, que Deus nos mandou para servir de modelo e guia. Então, desde o seu nascedouro até o suplício na cruz, ele exemplificou humildade. No seu nascedouro, lá naquela manjedoura, na companhia de animais, dos camponeses, da natureza. Ele poderia ter nascido em algum outro lugar, mas olha só onde ele foi nascer, numa manjedoura, numa estrebaria. E o seu berço, aquele coxinho de dar alimento aos animais, simbolizando que ali estava o alimento espiritual para toda a humanidade, nos dando aquela lição no seu nascedor de profunda humildade. E no livro A Boa Nova, o Humberto de Campos nos conta, no Sermão do Monte, se alguém quiser, vá lá, leia lá o Sermão do Monte, e nós vamos ver que os discípulos de Jesus, às vezes, tinham algumas dificuldades também. Então, nos primeiros dias de apostolado,
um pequeno grupo de infelizes procuravam por Levi, para que ele ensinasse o Evangelho, a Boa Nova, os ensinos de Jesus, para que eles pudessem também ajudar na divulgação. E olha só como é que se comporta Levi nesse instante. Ele diz assim, está aqui resumido, sabe? Que podes tu, Lisandro, aleijado, oferecer para o reino de Deus, para divulgar a divulgação do reino de Deus? E tu, Áquila, abandonado pela família sob peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria coisa alguma com as tuas aflições? Olha só como é que estava a visão de Levi naquele momento. Então, quando nós estamos aqui falando, eu sei que no meio do público tem pessoas muito maiores do que a gente que está aqui falando. Porque nós que aqui estamos falando porque fomos lá, estudamos, tal, mas na prática do dia a dia é que nós vamos ver a colocação da humildade, dos ensinamentos de Jesus. E aí eu lembro da minha mãe, ela não sabia nada de evangelho, mas eu nunca vi ela irritada. Tinha uma paciência, um poço de paciência. Então às vezes a gente vê assim, as pessoas, chefes de família, no meio do público, assim, que lutam pela família. São então grandes heróis, mães que se sacrificam pelo lar. Então são pessoas que estão muito na nossa frente, na minha frente pelo menos, no meio do público que me assiste. Por isso que quando eu falo sempre, eu costumo usar a palavra nós. Nós, isso está sendo para nós. Meu ouvido é o primeiro que ouve. Então, aí os amigos os amigos do Levi, eles diziam assim, mas Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que o seu amor viera buscar todos os que se encontrassem na tristeza e angústia do coração. E Levi sabia que Jesus ia fazer uma pregação mais tarde, no monte. E ele já foi logo conversar com Jesus e relatar o ocorrido daquela visita daqueles amigos. E olha só o que Jesus diz para Levi. Levi, esses humildes, sinceros, já quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito de amor e sabedoria. Então, quando eu ouço essas coisas, eu vejo que nós que entramos aqui, se alguém nos enxotasse, porque a gente carreasse assim, aflições, perturbações, se a gente tivesse defeitos físicos, se não aceitassem o nosso primeiro passo na seara de Jesus, como é que a gente faria para estar aí procurando transmitir alguma coisa? E aí Jesus continua, o leito de dor, a exclusão de toda a felicidade da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas, as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende nas noites sombrias das criaturas. Levi, é necessário amemos os desafortunados. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, quantos de nós entramos aqui e estamos já preparados para ouvir o vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Então, todos nós que entramos aqui, já estamos muitos
de nós estamos preparados para ouvir, para que essa semente seja jogada em nosso terreno, que já está fértil pelas lágrimas e pelas dores, e já começam a produzir. E olha só a mensagem de Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata do orgulho e da humildade. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Como és nobre, santa aos meus olhos. Espera, ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Para aqueles que nele confiam, Deus concede o reino de Deus, o reino dos céus. E então, tem umas coisinhas que eu trouxe aqui. Só quem passa pelo deserto sabe o valor da chuva. Só quem passa pela luta sabe o valor da vitória. Só quem passa pelas lágrimas sabe o valor do sorriso. Tudo em nossa vida são lições de Deus para nos fazer crescer, principalmente nessa humildade. Na humildade que nos traz a serenidade. Essa humildade que nos traz a resignação, a aceitação, a submissão da vontade de Deus. Então, quando nós já passamos por essas dificuldades e e isso vai crescendo a ponto de nós realmente adquirirmos essa humildade que nos dá tudo isso, e no momento de uma dor, de uma angústia, de uma aflição maior, nós já teremos aquela aceitação. No momento de um desencarne de um ente querido, o chorar é normal a gente chorar. Sofrer é normal nós sofrermos pelo desencarne de um ente querido. Mas essas pessoas que já conseguiram esse grau de humildade vão saber chorar, sem lamentar, sem reclamar, e saber sofrer, sem se desesperar. Bem, vocês já ouviram falar de rinha de galo? Vamos mudar aqui um pouquinho a nossa conversa. Vocês já ouviram falar de rinha de galo? Eu, quando era criança, faz tempo, né? Eu tinha amigos que tinham esse negócio de galo, colocar galo para brigar. E ainda mais, tinha-se aposta nessas rinhas de galo. E um sujeito, querendo ganhar nessa aposta de rinha de galo, perguntou para um outro lá, que era um entendedor: qual que é o bom? O sujeito, que era entendedor, disse: o bom é o número 1. E ele apostou tudo no número 1. E o número 1 quase morre de tanto apanhar. Aí ele foi lá reclamar. Poxa, mas você disse que o número 1 era o bom? Pois é, o número 1 é o bom. O malvado é o outro. O mal, o ruim, o que bate mesmo é o outro. Aí eu lembro, né, que o mundo é dos espertos. E às vezes até dos maus, dos corruptos. Não é? É mais ou menos assim. Que às vezes pisam na cabeça dos bons para se promoverem na terra. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos bons. É? Então eu trouxe uma brincadeira.
Porque o mundo é dos bons, mas tem que ter a humildade. Porque sem a humildade, não dá para a gente entrar lá. Trouxe uma brincadeira aqui para vocês. E em que nós sabemos que existem dois tipos de bondade. A bondade com ostentação e a bondade sem ostentação. A bondade com ostentação é dos orgulhosos, né? E a bondade sem ostentação é para os humildes. Aqueles que fazem o bem pelo simples prazer de fazer o bem. Então, eu trouxe uma brincadeira aqui. Eu trouxe esse jornal, que não é nenhuma propaganda, nada, só para mostrar para vocês, que é um jornal assim. E tem algumas coisas escritas aqui atrás. Que eu vou ler apenas uma. Psicanalistas afirmam que uma entre 4 pessoas tem problemas mentais. E então, quando vocês estiverem conversando com mais 3, vocês fiquem de olho nas outras 3. Porque uma entre 4 pessoas tem problemas mentais. Se elas forem saudáveis, aí vocês têm que correr, né, para um psicólogo. Bem, mas nós estávamos falando de amor, bondade com ostentação e bondade sem ostentação. Então nós vamos jogar aqui os tipos de bondade. Tudo de um copo só. E aquelas pessoas que fazem o bem com ostentação, aquelas que querem ser reconhecidas, aplaudidas, elogiadas, que elas querem receber depois até de volta, sei lá, ou então aqueles que pisam na cabeça dos outros, vocês se lembram, né? Da rinha do galo. Pois é. Esses do lado de lá, os orgulhosos, chega do lado de lá, não vai ter nada. Não vai ter nada para receber. E se pegarmos essa pessoa e do lado de lá virarmos ela de ponta cabeça, não tem nada. Já quiseram aqui na terra, já receberam aqui na terra. Porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então aqueles que foram pisoteados, para que esses, os maiores, o malvado, não é? Vocês lembram, né? Do malvado, aquele que bate, que corrompe. Então, chega do lado de lá, esses não têm nada. Mas, aquele que é o que foi pisoteado, o humilde, do lado de lá, opa, deixa eu pegar o copinho aqui, pusemos aqui meio copinho, né? Vamos ver se dá meio copinho aqui. Chega do lado de lá. Realmente, chega do lado de lá, os humildes terão lugar. Terão o que receber. Então, essa é a rinha do galo. Mas, depois nós temos uma outra briga. Dentro de nós existem 2 feras, 2 lobos. Um bom e um mau. O bom representando a humildade e o mau representando o orgulho. E vai ganhar a batalha aqueles que nós dermos mais alimento. Então nós temos que alimentar muito a nossa humildade, fazer com que ela cresça. E ela crescendo, o orgulho vai diminuir. E aqui eu vou ensinar uma outra coisa para vocês, mas não pratiquem em casa, tá bom? Vou ensinar como é que se pega um jacaré. Vocês vocês têm um jacaré, vocês pegam binóculos, viram o binóculos ao contrário, olha o jacaré, com binóculos ao contrário, o jacaré vai ficar pequenininho. Aí vocês pegam ele com uma pinça, tá bom? Mas não façam isso em casa, tá bom? Então,
O que nós temos que fazer é diminuir, é aumentar a nossa humildade para que o orgulho fique pequeno. Então, trouxe a brincadeira aqui para vocês. Nós temos o orgulho. E se o orgulho ficar desse tamanho, gente, aí fica moleza a gente domar esse orgulho. Né? Temos que fazer a nossa humildade crescer para que o orgulho fique pequenininho. Aí fica fácil da gente dominar ele. Então temos que alimentar, né? regar muito a nossa humildade. Regar muito essa nossa humildade para que ela fique mais bonita. Mas não podemos fazer o seguinte, fazer com que o nosso orgulho fique grande. Né? Não podemos deixar o orgulho crescer. Porque com orgulho, ninguém entra no reino dos céus. Carregando mágoa no coração, ódio, porque é orgulhoso. Então, a humildade. Então, Jesus, lá no livro Allan Kardec, no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a caridade e a humildade, tal é o único caminho da salvação. É o único. Ele não diz que é ele diz que é o único caminho da salvação. E o orgulho e o egoísmo, tal é o da perdição. Então nós temos que fazer com que alimentar muito o lobo bom, a humildade que está dentro de nós. Mas depois nós temos aí uma briga do amor com todos os vícios. E nós lembramos que a humildade, ela embeleza todas as virtudes. É ela que embeleza todas as virtudes. Então, na briga do amor com todos os vícios, com certeza, o amor vai vencer. Todas as barreiras de mágoa, de indiferença, vai vencer tudo. Então, esse orgulho, esse egoísmo, através das reencarnações, isso vai se diluindo, vai se terminando, vai se apequenando diante desse amor. Porque a humildade embeleza todas as virtudes, mas o amor é a soma de todas as virtudes, inclusive da humildade. E se nós quisermos saber o tamanho do nosso amor, basta saber o quanto que nós temos de virtude. O amor é a soma de todas as virtudes. Lá no semáforo, será que a gente se irrita lá no trânsito? Ou, sei lá, talvez com vocês seja diferente, né? Talvez com vocês não seja assim, né? Mas a gente se desequilibra, né? Falta de humildade isso. Então nós temos que fazer tudo. Por isso que Jesus coloca o deixai que venham minhas criancinhas, por causa da candura dessas crianças, dessa humildade que está ali naquela criança, simbolizada naquela criança. E naquela história do fariseu e do publicano, quando os dois sobem lá no altar para rezar, o fariseu bate no peito, eu jejuo tantas vezes por semana, eu pago meu dízimo, não sou igual a esse publicano, tal, orgulhoso. E o publicano, sem ousar levantar a cabeça para o céu, dizia, meu Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador. Jesus diz que esse voltou para casa justificado, e não o outro. E na última ceia,
Nós vamos ver também, no começo nós vimos lá o Levi, né, que ele tinha suas dificuldades. Mas na última ceia, vocês lembram daquela história do lava-pés, que Jesus se ajoelhou com uma bacia de água perfumada? Pois é, por que ele fez isso? Ele observava a conversa dos seus amigos. E isso está lá na Boa Nova, no capítulo A Última Ceia. Filipe afirma a Simão Pedro, depois do triunfo, vamos entrar em Nazaré e mostrar e conquistar os doutores e os ricos e mostrar nossa superioridade espiritual. Olha lá, ele querendo, né? Se mostrar. Levi se dirigia a Tomé. Verificada a vitória, entraremos nos templos ilustres, onde exibiremos os nossos poderes supremos. Tadeu, seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo as lições de Jesus. Então Jesus vem daquela conversa, o mais, o maior, os poderosos querer se promover na terra, assim como hoje ainda nós ouvimos, né? Pessoas que ainda não entenderam os ensinamentos de Jesus, querendo se colocar nos primeiros lugares. A minha é a maior, a minha é a melhor, a minha é a mais, a minha é a certa. Nós somos o povo escolhido. Então não aprenderam aquilo que Jesus ensinou naqueles tempos, do lava-pés, em que Jesus, vendo aquela conversa, ouvindo aquela conversa, ele tira a sua túnica, coloca uma toalha, daquelas que os escravos usavam a serviço dos seus senhores, e como um escravo, na frente dos seus senhores, se ajoelhou para lavar-lhes os pés. Mas, mestre, o Senhor a lavar-nos os pés? Dizeis bem, eu sou mestre, Senhor, e estou a lavar-lhes os pés. Aqueles que querem ser o maior no reino dos céus, seja aqui na terra verdadeiramente o maior de todos os serviçais. Jesus nos dando novamente os ensinamentos de humildade. E no martírio da cruz, querendo Jesus mostrar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra sublime da redenção espiritual, porque só dá perdão aos humildes, porque o orgulhoso não vai perdoar. Quando ele era açoitado, escorraçado, judiado, crucificado, querendo revelar à humanidade essa necessidade de humildade, de perdoar, foram essas as suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes. E se nós temos essa florzinha da humildade, e regarmos, fazer com que ela vá desabrochando em nossos corações, nós teremos algo muito bonito para embelezar aonde quer que nós estejamos. Que a paz de Jesus esteja com todos e que todos nós saímos daqui aliviados, fortalecidos. Muito obrigado pela paciência. E aos internautas, Deus abençoe todos vocês também. Boa noite. Obrigado.